Estamos no ar mais uma vez para mais uma aula aqui do Descomplica. Vamos seguir com o nosso ano maravilhoso, ano de 2018, ano de muitas conquistas para você, não é? Para você eu tenho certeza que é um ano de conquistas, pelo menos uma gigante que vocês querem muito, que é o quê? A vaga na universidade, não é? Bom, passou o carnaval, agora o ano começou de verdade, não é? Não é isso, Tatá? Fala com eles, manda um beijo. E aí, galera? Como é que você tá, Felipe? Eu tô muito bem, muito Tá feliz, me diverti muito, descansei também, fiz Tá de tudo um certo. pouco. Certíssimo. Não é isso? É Eu isso. trabalhei, brinquei e me diverti. Tudo aí nesse período aí. Tá certíssimo. E Juju, tá feliz, Juju? Tô ótimo. Tá, ué. Ela é sempre assim, muito expansiva nos seus comentários, né? Assim, tô ótima. Ela é muito plena, você reparou? Assim, ela mas calma, tô ótima. Claro, uma voz tranquila, que nem eu. O cara tá sempre ali numa rotação baixa. Falar devagar. Falo devagar. Respirando pausadamente. Pois é. Sabe Você que eu já mesmo. recebi esse tipo de feedback de aluno, né? Professor, fala um pouco mais devagar só, porque a gente... Mas mal sabem eles que eu sou capaz de falar muito mais rápido. Era só realmente estar muito empolgado assim, começar a falar muito, que eu sou capaz de falar muito rápido e rápido mesmo. E às vezes eu consigo concatenar e organizar todas as minhas ideias, mesmo falando muito rápido assim, entendeu? Pior é que eu entendi tudo. Claro, entendeu? Você estava muito atento e olhando para meus lábios. A leitura labial é uma coisa muito importante nesse momento. Porque você tem que estar fazendo a leitura labial ao mesmo tempo que você está ouvindo, entendeu? Se você fechar o olho, tu não entende. Eu tô muito assustada que eu entendi tudo. A gente tá convivendo demais, Pelizardo. Com calma. Que sintonia, hein, Tatá? Que é sintonia, isso? hein, Tatá? Se a gente fosse casado em casa, ia assim, ó, tu ia virar pra pegar um negócio aqui, eu ia baixar aqui, aí virava aqui, eu tenho você aqui, você tem um negócio aqui, entendeu? Você quer tu escova, pegar tu escovando aqui, entendeu? Que dupla. Que dupla, hein? Que dupla, Brasil. Que dupla, Brasil! Vamos lá então, gente? Podemos começar na nossa aula de hoje. Eu chamei, na verdade, uma aula de Idade Média. Né? Porque assim, vamos lá, gente. É uma aula que a gente chama o quê? Do mundo antigo ao feudalismo. Mas, na verdade, essa aula de hoje, essas duas aulas, né? Eu chamo de uma aula, né? Porque a gente só tem um breakzinho no meio. Uma aula só. As vai da crise do Império Romano até a formação do Estado Nacional Moderno, né? Então nós temos uma aula bem grande e aqui eu quero... Gente, sempre lembrando que o que é o mais importante para o Enem, né? Que é o nosso grande foco aqui. É você entender o eixo temático da coisa, né? Eu sempre vou falar isso para vocês. É claro que aqui nessas aulas nossas, a gente não vai pegar você ficar dando detalhes dos acontecimentos, porque não é essa a nossa proposta. Nós temos, nas aulas gravadas, todas elas detalhadas para você. O Enem exige de você a compreensão do eixo temático. Você tem que captar exatamente, né, os fenômenos que tem aqui, tá bom? Compreendendo, né, buscando que habilidades e competências você tem que desenvolver nas áreas humanas com isso daqui. Então são conceitos muito importantes, então fica atento, tudo bem? Que a gente agora nesse primeiro momento vai falar, né, da construção, da passagem desse mundo antigo para essa Idade Média. E a primeira grande questão aqui é: nós precisamos ter um olhar diferenciado para a Idade Média, tá? Antigamente, sabe como a gente chamava essa Idade Média, turma? Chamava ela da Noite dos Mil Anos. A Noite dos Mil Anos. Vai do século V, né, da queda do Império Romano, até o século XV, aproximadamente, né, com a expansão marítima, né? Aí não há um consenso nessa data, mas eu, particularmente, inclusive, gosto da expansão marítima como um marco. Então, são aí 1000 anos, onde falava da Noite dos Mil Anos, de uma forma extremamente pejorativa. Tá vendo, Tata, como eu tô falando rápido? Respirei. Respirei de novo. É que eu entro empolgado, cara. Vermelho, Felipe. Eu entro empolgado, cara. Eu entro empolgado. Tá, a gente hoje, sabe que a gente hoje participou de um programa da internet muito famoso do YouTube? Eu não sei se eu posso falar ainda. Então tava eu, Alex, Luana, Bandeira, lá no estúdio agora à tarde, com a galera gravando um negócio muito divertido. Não sei, quando a gente puder divulgar, a gente divulga aí. Eu nem sei se eu já posso. Vai ser bem legal. Acho que é dia 6 de março que vai ao ar, mas aí a gente conta pra vocês mais perto aí. Tá bom? Já, logo, né? Logo agora aí. Tá aí, meu aniversário é dia 10, tá? Depois a galera me dá parabéns. E a galera pede parabéns, né? Então volta, para agora, respira. Gente, a Noite dos Mil Anos, ou ainda a Idade das Trevas, né? É uma visão extremamente pejorativa. Porque ela sempre foi comparada à Idade Média com a Idade Moderna, que foi um período, sem dúvida nenhuma, de muitos avanços em vários setores, né? Nós temos avanços na ciência, né? Avanços muito significativos, até por transformações, principalmente na questão social e religiosa que nós tivemos na passagem da Idade Média para a Moderna. Né? Então, assim, nós tivemos ali um grande avanço na ciência, um grande avanço nas artes,
né? Um grande avanço nessa organização social, no que diz respeito à forma de pensar, né? Na mentalidade desse homem. Então, obviamente, quando você olha para trás, tende-se a ter um olhar pejorativo em relação a essa Idade Média, mas cuidado, não é por aí mais. A gente não tende a olhar e falar, nossa, a Idade Média foi o pior período da humanidade, o lugar das trevas. Mas também muito cuidado que recentemente na internet viralizou aí um sujeito fazendo comentário dizendo que, na verdade, a Idade Média foi um dos períodos de maior avanço da humanidade. Aí também, calma lá, né? Não sei se vocês viram isso, o Ju Tatá, né? Mas assim, calma lá. Não foi também um período de trevas, mas é muito mais por um olhar. Gente, comparativamente falando, se você olha a Idade Média em relação à Idade Antiga, realmente ela apresenta em várias questões, né? Para o modelo que nós temos de ideia de desenvolvimento, realmente parece um período mais atrasado. E quando você compara em relação à Idade Moderna, também, principalmente em relação à Idade Moderna, mas não é por isso que você vai chamar de Idade das Trevas ou Noite dos Mil Anos. Esse é só o cuidado que você tem que ter. Hoje a gente avalia a vida desse camponês, né, a vida desse campesinato, o seu dia a dia e tal, de uma forma bastante peculiar. Mas é muito complicado falar, né, o que é pior ou melhor, se são trevas ou não. Tá? Então só toma cuidado com essa questão. A gente não vai mais chamar a Idade Média, a historiografia atual, o seu Enem, não vai mais massificar essa ideia de Noite nos Mil Anos ou Idade das Trevas. Comparativos, ok fazer. Entender as mudanças, fundamental. Mas sem agora dar um juízo de valor, criar um juízo de valor em cima desse período, perfeito? Que é um período muito interessante que a gente vai falar ali aqui. Tá? Agora, vamos lá entender só esse processo de passagem aqui e uma consideração muito interessante. Nós tivemos a queda do Império Romano, o Romano ruiu. Claro que o Império Romano ruiu, né? A gente tem aqui no Império Romano um fenômeno que é aquele crescimento demasiado, né? Um crescimento muito grande que, na verdade, a gente observou em outros momentos da história, né? Mas aqui a gente falando do Império Romano, né? O império que conseguiu, a partir da construção de estradas, chegar a regiões longínquas, né? Conquistar uma série de povos mediante guerras, escravizar uma série de povos, não é verdade? Graças a isso, incrementar a sua economia. Agora, chegou um determinado momento, turma, que essa expansão chegou no limite. Num limite, por quê? Imagina como é administrar um império do tamanho do que foi o Império Romano. É impossível. Chega um determinado momento que o controle político fica inviável, né? Nós estamos falando da antiguidade, né? Se hoje nós ainda temos, lembra, no Brasil, nós temos dificuldade de governar determinadas regiões mais longínquas, mais afastadas. Por exemplo, por que o Brasil não consegue controlar efetivamente as suas fronteiras? Hoje, você sabe disso. Nós temos N planos de defesa, né, nacional, caramba, o exército tentando fazer defesa das nossas fronteiras, a entrada de drogas é um problema no nosso país. Se hoje, estamos em 2018, e a gente sabe que é um problema, né, controlar fronteiras, né, imagina quando a gente pensa no Império Romano, lá no século V, numa expansão territorial que torna impossível uma administração efetiva. Né, até porque o Império Romano ele tem sua crise política interna. Né, os plebeus e os patrícios em uma instabilidade cada vez maior. Alguns autores falam claramente em corrupção dentro, né, da estrutura política do Império Romano, tudo bem? Então, politicamente falando, fica muito difícil você governar. E aí imagina você, se é tão difícil governar, imagine como é que se torna impossível organizar uma economia, né, centralizada num território tão vasto. Também não é possível. E aí sabe o que acaba acontecendo? Os trabalhadores das regiões mais longínquas vão trabalhar, vão produzir, vão até tomar terras. Vamos lá, o cara expandiu, pegou uma terra qualquer. Aí ele pega aquela terra e vai produzir para quem? Para ele. Para ele. Ele vai pagar impostos, por exemplo, para o Império? Não. Mas como ele vai pagar imposto? Porque não tem ninguém. O Império Romano não consegue levar a sua política administrativa a ponto de garantir a cobrança de impostos, entende? E aí o cara começa o quê? Pô, não tem mais ninguém aqui, os caras nem chegam aqui, longe pra cacete, então aqui é meu, eu vou produzir, isso aqui é meu. Aí fala assim, pô, mas e o exército? Então manda o exército. Exército? Vocês acham também que esse exército gigante, com essa carência de quê? De impostos, conseguia ser devidamente pago, alimentado? Óbvio que não. Então você tem, inclusive, a grande dificuldade de manter esse exército, de manter a mão de obra, que também não consegue mais escravos, porque não expande mais. A agricultura começa a ficar deficitária e não tem
a cobrança de impostos, o exército fica fragilizado. E vou dizer mais, parte desse exército distante começa a se preocupar muito mais também com a sua sobrevivência, já que ele não recebe apoio do império, do governo romano, e o quê? E abandona as suas funções. Então, uma desorganização do império. Essa fragilidade política, econômica, militar, é o que vai permitir a invasão desses povos que viviam fora do Império Romano. Repara como eu falei para vocês. Xuxa, você tá falando da invasão bárbara? Cuidado, ela mesma. Botei aqui bárbaros, mas repara que eu botei entre aspas. E isso pro Enem é muito importante. Né? Vocês sabem que o Enem, ele cobra conceitos. E isso aqui, não vi ainda essa questão, hein? Olha eu mandando, olha eu profetizando, hein? Peli profeta. Caraca, vou criar essa. Peli profeta. Porque eu nem gosto de ficar acertando coisas não, mas eu gosto de acertar as perspectivas. Peli profeta. Que essa é uma perspectiva. É uma coisa muito importante. Pode cair, inclusive, na ideia de sociologia, né? Quando eu chamo um povo de bárbaro, quem é esse povo bárbaro? São todos aqueles que não estão dentro dos muros do império. E porque você fica com uma visão de bárbaro, até hoje você usa como, esses meninos que destruíram aqui são os bárbaros, não tem? Tá, fala a verdade. É. Bárbaro na sua cabeça, no seu imaginário, é um povo que é um povo sem cultura, é um povo selvagem, é um povo agressivo, né? Um povo, os bárbaros chegaram e destruíram tudo. Minha mãe falava isso demais. Quando eu e meu irmão, a gente quebrava coisa no apartamento, assim, vocês são dois bárbaros, não te deram educação. Percebe? Só que o que é ser bárbaro? Ser bárbaro é não estar dentro daquela determinada cultura estabelecida pelo Império Romano, ou não estar dentro do Império Romano. Então todos que estavam fora do Império Romano são o quê? Bárbaros. Isso é um juízo de valor. Tá? Então eu faria claramente uma questão questionando, óbvio, se é uma questão, né, ela acaba questionando alguma coisa, né? Desculpa a vergonha que eu passei, né? Eu faria um questionamento, né, dessa ideia de povos bárbaros. E aí a grande verdade, turma, é que esses povos que invadiam realmente, grupos organizados, militares, invadiam o império, né, e muitas batalhas, e muitas... Cuidado, Tatá, que a coisa tá pegando fogo aqui, hein? Né? E aí então eles, né, invadiam e conquistavam os territórios. Conforme esses grupos ocupavam essas terras, eles se organizavam ali dentro para usar essa terra como forma de subsistência. Perfeito? Veja bem agora então o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é um processo de ruralização. Olha bem, é um processo de ruralização dessa Europa. Esse conceito é muito importante. Tá? Então esses homens, eu, por exemplo, chefe dessa tropa, chefe desse exército, ok, líder? Eu, então, fico com as terras são minhas, ok, Tatá? A terra conquistada pelo meu exército é minha. Meu exército aqui, não é legal. Só que, turma, vamos lá, não sou bobo. Se eu virar e falar para todo mundo assim, as terras são todas minhas e vocês não têm direito a nada, o que eles vão fazer comigo, Tatá? Tatá, eles vão me matar, Tatá. Tatá, não sobra muita coisa, eles vão me matar, então eu não sou bobo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas terras e vou criar laços entre os meus subordinados, fazendo o quê? Passando terras para eles. Então olha que coisa interessante, né? Eu vou ficar com a maior parte das terras, mas eu vou conceder terras aos meus subordinados diretos. Olha que interessante. Peguei meus subordinados e dei terras para ele. Olha agora o que está surgindo, hein? Olha o que está surgindo aqui. Me lembro até hoje, Tatá, como era essa cerimônia. Tatá, depois se você quiser fazer essa cerimônia comigo, você faz, tá? Mas que era o seguinte, vou te contar primeiro como é pra você não se sentir, Pelizari deu uma de malandro, tá bom? É o seguinte, chamava o rapaz, eu virava o seu suzerano, lembra disso? Eu era o suzerano desse homem, ele viraria o meu vassalo, ok? E aí o meu vassalo, então, é gerado entre nós uma aliança muito forte. E aí tem toda uma cerimônia nesse sentido. Meu vassalo ajoelha à minha frente, eu tiro a minha espada, coloco no seu ombro. E ele faz um juramento. Ele jura me proteger, ele jura me apoiar, jura me dar auxílio em momentos como, né, quando meu filho virar um cavaleiro, quando a minha filha se casar, tá entendendo? É um laço muito, muito importante. E ali então fica, no momento, claro que eu estou dando a ele essa terra, lembrando que terra é uma coisa muito importante, vai falar sobre isso já. Tudo bem, Tatá? E aí nesse momento está selado o nosso laço de vassalagem. Então eu guardo a minha espada, meu vassalo se levanta, ele me dá um selinho.
Ah, Tatá, caramba, uma cena linda dessa, um selinho, gente. Do selinho até em amigo meu. Caramba, como você ficou até rosa, que você não tá vendo, ficou vermelha. Bota nela, liga a câmera dela, Juju. Liga a câmera dela, ficou vermelha. Não fiquei nada, é a luz do estúdio, não fiquei nada. Ficou vermelha, caramba. Tô brincando, Tatá, tu me conhece. A gente é amigo, tá? Não fica pensando besteira, você já fica assim, né? Ai, caraca, olha o pelinho. Mas você falou que vai ser ali amigo, então... Eu dou mesmo. Eu também não. Ah, viu? Ah, tá bom? Galera, mas essa cena, realmente esse ritual, tudo isso, né, era no sentido de quê? Né, normalmente acompanhado por um membro da igreja, né? A gente vai falar sobre isso já já. Então você cria uma grande cerimônia para criar esses laços, que são laços muito importantes durante a Idade Média, durante esse período do feudal, o período feudal ou o feudalismo. Perfeito? Mas olha, não acabou não, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, uma coisa muito interessante. E um detalhe bem legal. O meu vassalo, ele também tem seus subordinados militares. É uma hierarquia militar, certo ou errado? É uma hierarquia militar. Eu estava lá no topo, aí eu tenho meus subordinados, eles têm os deles, certo? Isso também vai acontecer a partir daí, ó, para baixo. Então ele vai pegar também, vai ficar com uma maior parte de terra, mas também vai conceder terra aos seus subordinados. Olha, então o meu vassalo vai virar suzerano de outros vassalos. E assim por diante, turma. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Caraca, Tite, eu já vi isso. Eu já vi isso. Né? Estamos fragmentando essa Europa. E aí, olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Essa colcha de retalhos, esse termo já foi muito utilizado, tá, turma? Essa colcha de retalhos que a Europa vai se transformar, né? Porque ela está se dividindo em diversos o quê? Em diversos feudos. Isso aqui é um feudo. Perfeito? Feudo. E não se esqueça. Bota uma coisa na sua cabeça. Vai. Vamos na sua cabeça. Feudo. Terra. Terra. Nessa Idade Média. Terra. Sempre, né? Mas aqui na Idade Média, esse feudo, essa terra, é sinônimo de poder. Ok? Quem tem terra tem poder. Então você tem um processo aqui, né, de centralização ou descentralização do poder político, turma? Hein? Centralização ou descentralização desse poder? Tá, fala pra mim. O poder está centralizado ou está descentralizado? Ó, feudo é poder, mas esse cara tem um feudo, esse cara tem um feudo, esse cara tem um feudo. O quê? É descentralizado. Então, politicamente falando, nós temos o quê? Uma descentralização do poder. Isso é o mais importante. Porque nós viemos de um poder centralizado do Império Romano e vamos lá na frente, lá no final da aula de hoje, terminar no modelo o quê? Centralizado. Parece que eu sou forte. No modelo centralizado de novo. Mas durante a Idade Média, nós vivemos um processo de descentralização política. Esse homem, esse senhor feudal, certo? Esse senhor feudal, esse nobre, né? E aí vamos criando aí a ideia dos títulos nobiliários. Esse senhor feudal, esse nobre, ele manda dentro do seu feudo. Ele manda. Ah, Titi, mas isso porque não tem rei nessa época? Cuidado, hein? Muito cuidado. Eu vou até diminuir um pouco aqui para não ficar muito discrepante, tá? Aqui, isso assim é melhor. Muito cuidado. Existe rei, turma. Ele existe. Olha ele aqui, ó. Esse cara, aquele primeirão, ó. Lembra que tem mais terras? Ele é um rei. Eu não quero te confundir, não, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte. Isso é uma monarquia feudal. A monarquia feudal é o quê? Ah, então tem rei? Tem. Mas é um rei que ele não consegue ter o controle sobre todo esse território. Eu vou te dizer por quê. Porque lembra que eu falei que esse cara tinha os seus vassalos, mas seus vassalos também tinham vassalos? Pois é. O vassalo do meu vassalo não me deve obediência. Entende qual é a questão? Ah, Tito, mas o vassalo do seu vassalo deve obediência ao seu vassalo e assim por diante, tudo bem? Mas vocês acham mesmo que num período como esse rei vai conseguir controlar esses homens todos? Claro que não. O que acaba acontecendo é um alto grau de independência dentro desses. Independência política, econômica, né? Você já deve ter ouvido falar disso, que dentro desse feudo, né, quem criava as regras não era o senhor feudal, era o nobre.
ele que defendia o seu feudo junto com os seus vassalos, não é isso? Ele criava as regras. Por exemplo, né, os pesos, não existia uma padronização de pesos e medidas. Então, o que era o peso naquele lugar? Quem definia qual era o padrão de peso era o senhor feudal. Por exemplo, a medida dentro do feudo normalmente era o quê? Podia ser a mão do senhor feudal, né, a palma, o pé, não importa, entende? Quem definia essas coisas era o senhor feudal. Então, daí um grande processo de descentralização do poder. Tá claro isso? Tudo bem até aqui, Tatá? Beleza? E aí, gente, pensa aí economicamente falando. O que é a economia desse lugar, né? O que rege a economia nesse período aqui feudal, dentro desse feudo, dentro desse feudalismo? Ora, se ocorrer um forte processo de ruralização, né? Pensa nisso. Se ocorrer uma forte ruralização dessa Europa, ou seja, as cidades praticamente acabaram, tá? Praticamente acabaram, tá? As cidades ruíram com as invasões, com as guerras, né? Os povos ruralizaram, então vão buscar um processo de sobrevivência a partir do quê? Óbvio, da agricultura. Então, a principal atividade econômica nesse período do feudalismo, tá? É o quê? É a agricultura de subsistência. Beleza? É isso. Você planta para poder comer. Você planta para poder comer. Perfeito? Então é uma agricultura de subsistência. E convenhamos, você já deve imaginar, né, que para a época, né, com essa pouca mão de obra, com as dificuldades climáticas, né, porque nós não temos escravidão aqui. Né? Então, as poucas tecnologias, né, as rudimentares tecnologias, as crises climáticas, as dificuldades de armazenamento, as guerras, tudo isso, isso vai gerar um processo de fome sistemático nesse período medieval. Tá? Esse é um dos fatores, claro, de falarem tão mal do período medieval. Tá? Mas você fala assim pra mim, também, como é que funciona isso? Né? Todo mundo planta, todo mundo colhe, todo mundo come? Não. O que vai sustentar esse processo são os chamados impostos feudais. Tia, como assim impostos feudais? Eu não entendi. Você vai entender agora. Olha pra cá. Olha pra cá. Quando a gente fala de sociedade aqui, pra gente, sem dúvida nenhuma, pro Enem, sem dúvida nenhuma, isso aqui é o mais importante, tá? O mais importante. Pensar na sociedade feudal, pensar na sociedade medieval, tá? Dessa chamada alta Idade Média, né? No momento em que essa estrutura toda está se formando, perfeito? Quando a gente pensa em sociedade, vocês logo têm que se lembrar o quê? Daquela pirâmide social. E aqui a gente vai tirar algumas características que a gente vai falar aqui. Muito, muito importante, tá? Aqui, os nobres que nós falamos agora aqui, a nobreza feudal, eles estão aqui, ó, bem no meio, ó, nobreza. Olha eles. E tem uma missão, uma função muito clara dentro dessa sociedade, tá? Os nobres, os cavaleiros, os homens que são formados como cavaleiros, eles estão ali para quê? Para guerrear, para defesa. Então a nobreza luta, eles são cavaleiros, perfeito? Eles sabem montar a cavalo, sabem portar as armas, ok? Então eles estão aqui para a defesa, claro, do seu próprio território, inclusive, tá bom? Acima de... Não, calma, já a gente chega lá. Aqui abaixo deles estão quem? Os homens que não são detentores de terras, homens livres que não tinham terras, e tiveram que buscar essas terras para trabalhar. Olha aí. Então você tem homens pobres, né, que procuram essas terras para trabalhar. Eles vão virar quem? Os camponeses ou os servos camponeses. Olha aí. Qual é a função clara desse camponês? Porque é isso, são funções muito bem definidas aqui. Então a nobreza defende, luta, né? São os cavaleiros. Os camponeses, os servos fazem o quê? O labor, o trabalho, o laboratório, né? São os trabalhadores. Eles é que vão trabalhar. Eles é que vão meter a mão na terra. Eles é que vão produzir os alimentos. E é exatamente graças aos impostos feudais que eles vão pagar que eles conseguem alimentar essa estrutura de sociedade que tem ainda aqui, ó.
Olha o grupo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha esses nobres que acabaram entrando, né, nos cargos da chamada o quê? Igreja Católica. Se houve da mudança da Idade Antiga, né, do mundo antigo para o mundo, né, da Idade para o medievo, como nós chamamos, para a Idade Média, uma instituição, tá, que manteve-se grande e de alguma forma unida, e por isso conseguiu manter o seu domínio, a sua força política, econômica e religiosa durante esse período medieval, foi a Igreja Católica. E os membros dessa Igreja Católica nós vamos chamar de clero. Olha o clero católico aqui. Ó, Tatá perdido. O que é, Tatá, que você quer saber? Não, eu tava procurando um negócio aqui só. Ó, meu quadro tá bem melhor. Não, essa letra tá ótima. Caraca. Mas não vamos comemorar ainda não, que ainda tem muita aula pela frente, né? A gente tá aqui comemorando, daqui a pouco a gente começa aquele garrancho, mas não tá, Juju? Não tá muito melhor? Tá bem, tá ótimo. Tá, não tá? Juju tá até entendendo o que eu tô escrevendo? Super. Caraca, gente, é muita emoção isso pra mim. Porque, sério mesmo, meus alunos ano passado, eu tomei muito esporro por causa do quadro, não foi, Tatá? Muito. Não foi só aqui não, presencialmente Muito. também. Que a gente fica querendo falar, porque professor de história fala pra cacete, né? Não, sei lá, eu acho que eu falo mediano. E a gente quer falar, e a gente esquece de organizar as coisas aqui no quadro, que pros alunos é muito importante. Depois não esquece de fazer o print, tá? Não vou esquecer não. Então olha aqui, olha essa sociedade medieval. Nós temos o clero no topo, com sua missão também. Qual é a função desse clero? Oratore, né? Orar, a oração. Eles oram, ok? E você sabe por que isso é muito importante, não sabe? Ah, você sabe sim. Você sabe sim que a gente vai falar aqui já já. Mas calma que eu vou voltar aqui para terminar de explicar esse fenômeno aqui, ó. Então, gente, se só os camponeses é que plantam, como é que essa galera come? Como é que o clero e a nobreza come? Ora, porque eles pagam os impostos feudais. Então, quando eles pagam os impostos feudais, e aí, gente, por que eles pagam os impostos? Porque a terra não é deles, ué? Servo, camponês, você habita na minha terra, no meu feudo. Perfeito? Então você tem que trabalhar e pagar impostos para mim. Porque essa terra é minha. E são variados os impostos, né? Você tem a corvéia, a mão morta, as banalidades. Agora, o mais comum desses impostos, né, era a chamada talha. O que é a talha, gente? Ora, muito simples. A produção é feita, uma parte, a talha, né, talhada, uma parte é retirada para o nobre, né, para o grande, né, o proprietário dessas terras. A igreja também é uma grande proprietária de terras, tá? Lembre-se disso. Então, e também recebe impostos, evidentemente, tá bom? Dos seus fiéis. Então, graças aos impostos feudais, você tem uma manutenção dessa estrutura social, tá? E aí, gente, vamos lá? Vamos falar de um assunto muito, muito, muito importante aqui, né? Por que essa estrutura, ela acontece, né? Ela acontece e se mantém, porque essa sociedade que tem o clero aqui no topo, ó, dessa pirâmide, gente, é uma sociedade extremamente o quê? Hein? Uma característica muitíssimo importante pra gente. Olha aqui, ó. Teocentrismo. Galera, o que é teocentrismo? O que é teocentrismo? Teo, Deus, centrismo. Não é isso? Você já deve ter ouvido falar isso outras vezes. Então você tem uma sociedade extremamente teocêntrica. Gente, vamos lá, vamos além. É uma sociedade que vive em função da sua religiosidade. É uma sociedade que vive em função do quê? De, né, conquistar o seu lugar no reino dos céus. É isso. A verdade é essa. Então o que eu tô querendo dizer pra você? Esse camponês extremamente religioso. Tem um aluno uma vez que me perguntou isso, né? Professor, mas e os ateus, né? Como é que eles viviam? Gente, na boa. Para um homem medieval, né? Até um homem moderno, não tem ninguém. Gente, não existe nada, não existe ninguém. Mas, gente, não era de se imaginar um homem, né? Um ser humano, né? Que não tivesse a sua religiosidade. A religiosidade era uma parte integrante desse homem medieval. Entende? Ele não se entende
ele não se insere, ele não aceita esse processo. Vou falar para você que nós não tivemos aqui contestações à Igreja Católica. Tivemos. Tá? Martinho Lutero não foi o primeiro homem a contestar a Igreja Católica. A gente vai ver isso na aula lá de Reforma. A gente vai ver que Martinho Lutero não foi o primeiro. Nós tivemos outros homens que questionaram, mas eu estou falando questionar a igreja e não questionar a religiosidade. Não confunda essas coisas. Este homem, na sua essência, ele é religioso. Ele é um homem temente a Deus. E isso é muito importante até mesmo para a gente entender a manutenção dessa estrutura de sociedade. Entende? Porque quando você pensa nessa sociedade, você tem que saber que existe fome. A fome é uma coisa comum nessa sociedade medieval. E eu não estou falando só fome de camponês, não, tá? É óbvio que ela é muito mais comum. É óbvio que ela é muito mais presente. A morte por fome, ela é muito mais comum entre os camponeses. Mas a fome, a carestia, era algo comum a todo mundo. A nobreza também sofria. Essa tua visão também de que a nobreza, o clero, sempre muito farta, comendo, ela é equivocada. Ela é parcial, tá? Nós temos uma fome como algo comum. Agora, óbvio que esse camponês sofre muito mais de fome. Aí você me pergunta, teacher, por que esses camponeses, então, eles não se revoltam? Por que eles não pegam? Por que... Foi que eu me ajudei da minha voz. Do aluno perguntando, né? Por que eles não pegam, então, e se revoltam? E matam o seu nobre? Para, tá na hora que eu me concentro aqui. Desculpa. Sabe que hoje eu tentei fazer essa vozinha na hora lá da brincadeira, que é uma brincadeira que tinha que fazer o outro rir, né? Mas não saiu, eu tava rouco, será que... Eu falei, tite, não saiu. Saiu, Tem quase um ano que eu faço essas aulas, eu nunca tinha reparado na vozinha até agora. Pô, a vozinha do que do aluno perguntando é que é bom pra fazer o contraponto, né? É que eu falo, mas tite, me tira uma dúvida, é por que se revoltam, né? Aí fala assim, mas eles se... Desculpa. Foi mal, gente, foi mal. Tá vendo? É isso que dá. Vamos lá. Ó, focamos. Claro que eles se revoltam, gente. Isso aí é óbvio que eles se revoltam. Tá? A gente vai falar sobre essas revoltas camponesas aí já. Já quando a gente for falar da crise, né, dessa Idade Média, a gente vai falar muito das revoltas camponesas, chamadas jaqueries. Tudo bem? Mas assim, óbvio que eles se revoltam, mas vê se você concorda comigo. Esse teocentrismo, né, e esse controle ideológico que a Igreja Católica tinha sobre seus fiéis, ele ajuda demais a manter o controle social, evitar o caos social, nas palavras do próprio Martinho Lutero, né? Porque quando você acredita, né, que essa estrutura de sociedade é uma vontade de Deus, porque tudo é uma vontade de Deus, não é verdade? Tudo! Não há um fio de cabelo que cai da sua cabeça que Deus não queira. Pô, se minha avó fala isso ainda até hoje, você imagina, né? Filho, não fique triste, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviu isso, Tatá? Já. Não, a galera toda aqui vai se identificar com isso. Se a gente escuta isso em 2018 ainda, você imagina aqui em pleno período medieval. Né? Então essa crença de um Deus onipresente, de que tudo é uma vontade de Deus, aqui era muito mais forte do que você imagina. Era uma regra, era a sua forma de vida, era o seu, né, entende? Num período, gente, por favor, onde você não tem luz elétrica, onde você não tem remédios, onde você não tem... Tudo é uma vontade de Deus. Se você adoeceu, é uma vontade de Deus. Se você melhorou, foi uma vontade de Deus. Se as plantas cresceram e você teve comida, foi uma vontade de Deus. Se veio uma peste e comeu tudo, foi uma vontade de Deus. Você é um pecador, isso é um pecado de Deus. É um castigo de Deus. Entende? Esse homem é temente a Deus. A temência, o medo, era a principal forma de controle, óbvio. Entende? Não só o amor a Deus, cuidado. Não, mas e a adoração? A adoração ela é importante, óbvio, mas o medo é o principal fator, né, de manutenção dessa estrutura e tentar manter, mesmo nas situações mais adversas, manter esse camponês sob controle. Então esse camponês, ele tá com fome, mas ele não se revolta, ele muitas vezes não se rebela por aceitar que aquilo é uma vontade de Deus. Tá bom? Bom, a gente não está muito diferente disso em algumas situações hoje em dia, né? A religiosidade ela acaba se fazendo muito presente em regiões cada vez mais pobres, né? Cada vez mais pobres.
Isso aí não sei o que estou falando, são pesquisas feitas, né? Você vai, por exemplo, em algumas regiões, você vai para a França, nas regiões mais ricas da França, as igrejas não estão cheias. Você vai para as regiões mais periféricas da França, onde há uma qualidade de vida inferior, as igrejas estão mais cheias, e assim por diante. Né? Você tem uma religiosidade que se manifesta mais fortemente, principalmente naqueles. Mas aqui não, aqui a gente está falando de uma forma geral. A religiosidade é uma coisa geral. A ideia do teocentrismo, perfeito? Fala, Tatá. Não, só tô te avisando que tem perguntas. Ah, tá. Quando der. Não, a gente para aí 5 minutos antes pra gente matar esse filme. Pode ser? Só pra eu fechar então a ideia aqui? Pode fechar. Então, galera, fome é uma questão constante. Tá? Agora, muito importante então você entender, olha que bacana, às vezes, algumas questões elas querem falar sobre a vida desse camponês. É muito comum, tá? Né, esse processo para vocês de um novo olhar sobre o medievo, um novo olhar sobre a vida dos camponeses e tal, veio também junto, né, com uma história oral, uma oralidade, que vem contando a vida desse camponês, e isso foi fruto de muito interesse por parte dos historiadores. Por exemplo, lembro de uma questão da UFRJ, muito bonita, e eu falo da UFRJ por mais que o vestibular dela não exista mais, mas questões da UFRJ que eram muito bem feitas, muitas delas foram adaptadas e estão no Enem hoje em dia, tá? E a gente vê isso claramente. Claro, essas questões muito bonitas, questões da UFMG, né, questões da Unicamp, elas merecem destaque, né? As grandes universidades com grandes vestibulares, por mais que aos poucos, né, haja um processo de troca desses vestibulares pelo Enem, a gente ainda observa essa tendência. Olha que questão bacana, né? Teve uma questão uma vez que falava o seguinte, pedia para você explicar por que entre os camponeses, o segundo casamento... Se liga agora, Juju, olha que questão interessante. O segundo casamento, quando um camponês ficava viúvo e a mulher dele morria, o segundo casamento dele não era bem visto dentro ali do grupo que ele vivia, que ele morava. Já te contei isso, Juju? Não, né? Acho que eu nunca falei assim, aula, eu acho. Aqui, pelo menos, eu acho que nunca falei, não. Aí, por quê? Aí a questão perguntava, por que o segundo casamento desse camponês viúvo, né, não era bem visto naquele meio onde ele vivia, né, entre os demais camponeses? Vocês imaginam? Aí tu fala assim, caraca, esse pessoal é doido, como é que eu vou saber, gente? Que doideira, né? Qual o problema e tal? Gente, uma questão de ordem prática. Imagina você, olha pra cá, esse camponês, ele se casava com uma moça, né? O eridrograma aqui, ó, eridrograma, é esse o nome, né? E aí, obviamente, eles tinham o quê? Eles tinham filhos, né? Claro que a mortalidade infantil era gigantesca, né? A gente leva tudo isso em consideração, tá? É porque essas questões já não aparecem tanto. Então eles tinham filhos. Bota aí, ó. Tá bom? Beleza? E aí, de repente, a mulher dele morria. Olha. Tudo bem? Se ele casa novamente, turma, o que vai acontecer? Fala pra mim. Tá, o que vai acontecer quando ele casa novamente? Ele casou primeiramente filhos, né? Não tem camisinha, não tem pílula anticoncepcional. Então, naturalmente, vai ter o quê? Filhos. E aí, esse mesmo homem, esse mesmo trabalhador, ele acaba criando mais bocas para alimentar. Dentro de uma sociedade que passa o quê, turma? Passa fome. Entende? Então, olha que coisa, né? Como é que quer que você enxergue, que você entenda a vida desse camponês. Tudo bem? Então isso é muito... Entre outras coisas, né? Por exemplo, ficou muito comum recentemente falarem sobre, por exemplo, a questão, o direito à primeira noite. Não sei se sabem, quando o camponês se casa com a camponesa, né? Quem tem o direito de desvirginar a mulher, a camponesa, é o nobre, tá? Do feudo onde eles vivem. Pois é. Fala, que isso? Pois é. Olha aí, coisa, né, aviltante, né? E aí, inclusive, nós temos alguns contos camponeses, olha isso, hein? Robert Dalton, Peter Burke, tem um livro bem bacana, O Grande Massacre dos Gatos, tá? Eu indico aí pra vocês, um livro bem legal. Eles vão contar esses contos camponeses dessa época que passavam seus filhos, né, a sua tradição, seus costumes, os valores dessa sociedade. E muitos desses contos camponeses acabaram virando ao longo do tempo, turma, alguns contos infantis que você conhece. E esse, por exemplo, quer ver qual é a Bela Adormecida, não é?
aquela moça que adormece depois do príncipe dar um beijo nela e ela desperta, que ela come uma maçã envenenada. Essa é Branca de Neve? Tá confundindo. Essa é Branca de Neve. É que eu não sei. A Branca de Neve, na verdade, né, essa história ela vem de um conto camponês. Né? Qual é o conto camponês? Ora, uma camponesa se casou e não queria, obviamente, se entregar ao nobre. Né? Ela não queria se entregar ao nobre, ela acabou sendo estuprada pelo nobre. Olha que coisa pesada. Essa é a história original, não é? É a história original. Pesadíssima. A história original. E aí ela é estuprada pelo nobre. Tudo bem? E ela então entra em coma, pelo trauma, ela entra em coma. Tá? E ela continua sendo violada, olha que absurdo, hein? E, né, e ela vai tendo filhos em coma. E aí, quando é que ela acorda? Quando um príncipe encantado a beija? Não. Na verdade, ela acorda quando um dos filhos, durante a amamentação, morde o bico do seu seio, né? Morde seu mami e ela desperta, tá? Então, olha o que a gente está falando, né? A gente está falando de um conto camponês que não tem nada de bonitinho, não tem nada de final feliz, mas de alguma forma explica aos seus filhos, mantém através de uma tradição oral, né, os valores, os costumes e a tradição desse povo, tá? Então isso é muito interessante. Como, por exemplo, quando vocês conhecem não dá tempo de eu ficar contando, né? Mas aquele da Cinderela, né? O da Cinderela, na verdade, é a história da pequena Annette, né? Que é bem diferente do que você conhece. Pequena Annette era uma menina bastarda e que ficava em casa sendo maltratada pela sua madrasta, né? Enquanto as suas irmãs eram bem alimentadas, gordinhas e bonitas, né? Que padrão de beleza diferente. Ela era magra, feia e tal, né? E faminta. E aí um dia a Virgem Maria apareceu para ela. A Virgem Maria, olha que interessante, e deu a ela uma varinha mágica, e sempre que ela tocasse com essa varinha mágica, uma ovelha negra que tinha lá na fazenda, aparecia um banquete para ela, e ela se fartava e comia, e comia, e comia. Olha que interessante. Né? E aí a sua madrasta, percebendo aquela coisa estranha, ela faz o quê? Mata a ovelha, né? E coloca a ovelha para eles comerem. Pequena Annette percebe aquilo e pega, então, o fígado da ovelha, corre e enterra no jardim. E ali então nasce uma árvore bela e gigante e frondosa, com frutos muito cheirosos, bonitos e apetitosos, mas que ninguém conseguia o quê? Conseguia alcançá-los. Apenas Pequena Annette. Porque Tatá, quando ela se aproximava da árvore, a árvore baixava seus galhos para que ela pudesse colher os seus frutos. E aí apareceu o quê? Um príncipe na região. Um príncipe que prometeu se casar com a mulher que conseguisse fazer para ele um doce com os frutos daquela árvore. Pequena Annette não teve dificuldade. E resolveu 3 problemas. 3 problemas na sua vida. Saiu da casa de sua madrasta, casou-se com um belo príncipe e nunca mais, nunca mais, ela pagou impostos na França. Foi boa essa. E aí tinha uma questão linda uma vez, né? Mas é sério, gente, que pediu para explicar por que esses contos, com o passar do tempo, viraram essas histórias infantis belíssimas, né? Com finais felizes, né? E aí tem um historiador que explica, na verdade, que é um processo do capitalismo isso, né? A ideia de sempre um final feliz, né? De que você agora pode estar numa situação complicada, você trabalhador que está aí e tal, fique tranquilo porque o seu final vai ser um final feliz. Uma transformação e uma adequação, né, dessas histórias com outros propósitos, né? Então, uma transformação dessa memória com outros objetivos. Mas vamos lá, vamos fazer a pergunta aí, a gente já tem um tempinho ali, manda, Tatá. Você quer perguntas? Quero. Eles estão perguntando bastante sobre os impostos, se os camponeses pagavam impostos, como que era cobrado. Gente, o imposto é sempre em parte dos alimentos produzidos, perfeito? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma produção X, e aí eu tenho que pegar essa maior parte da produção normalmente, e ela é entregue ao senhor, e o restante é o quê? É dividido entre as famílias camponesas, tá? Podia ser também, por exemplo, o camponês queria usar uma fornalha, ele era obrigado a pagar por isso também, aí vai lá mais uma parte da sua comida. Então é uma grande troca, né? O processo de monetização dessas relações de troca, elas demoram um pouquinho, vai acontecer. Mas essa monetização, a ideia de moedas e tal, isso demora um pouco mais a acontecer. Mas vai. E vai ser um fenômeno fundamental para poder o quê? Ampliar as trocas, principalmente entre feudos, e é quando essa Europa começa a viver o chamado renascimento comercial e urbano, que a gente vai falar já já. E aí, Tatá, mais uma, vai. Tá rolando uma dúvida sobre os bárbaros, se qualquer
povo estrangeiro era considerado bárbaro, se tinha algum... Qualquer povo que estivesse fora do Império Romano, porque qual é a ideia? Você tem um império que controla politicamente, culturalmente esse povo, tudo bem? Uma vez que o Império Romano, ele abraçou os grupos, né? E criou uma ideia de uma unidade cultural, inclusive religiosa, né? Claro, quando você transforma aquela igreja, né? Na igreja católica apostólica romana, você está abraçando, inclusive, né, uma série de grupos religiosos e o quê? Transformando numa coisa só, unificando aquele processo. Então, aqueles que estão fora desse processo político, social, cultural, vocês chamam de bárbaro. Tudo bem? É isso? Fomos então? Podemos fazer aquele break? No horário certinho, olha aí, ó, tudo bem? Galera, então faz o print aí, ó. Eu vou ficar aqui nesse cantinho aqui que eu gosto de aparecer nos prints, ó. Só minha carinha aqui, ó. Ó. Foi? Sim. Printamos? Então vamos lá, fazer aquele meu velho no banheiro e tal, bebe uma água, pim, volta pra cá que a gente o quê? Vai continuar esse processo até a formação dos estados modernos. Beijo, galera, até já.